Presidente, Sr. Deputados, Portugal está submetido a um pacto de agressão negociado e assinado pelos três partidos da Troika interna, PS, PSD e CDS, com a Troika externa. Este pacto exige que o nosso país canalize para o pagamento dos juros da dívida pública uma parte crescente dos seus recursos, à custa da redução do investimento público, das despesas com os salários e as pensões, com as prestações sociais e com as funções sociais do Estado. Este é um pacto destinado a expoliar os portugueses dos seus direitos e dos seus rendimentos, enquanto favorece escandalosamente os senhores do grande capital, os banqueiros, os especuladores financeiros e os grandes acionistas dos grupos económicos. A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso é um instrumento, mais um instrumento, criado pelo Governo para forçar a redução das despesas das entidades públicas, sejam elas da administração central, regional ou local. Sob a capa do rigor orçamental, o que o Governo pretende mesmo é criar constrangimentos burocráticos e administrativos à execução da despesa orçamental e à assunção de compromissos financeiros por parte das entidades públicas, dificultando ou mesmo impedindo o cumprimento cabal das atribuições que lhes estão cometidas pela lei. Para este Governo, a despesa pública só é boa se for usada ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros para lhes garantir chorudos lucros e avultadas rendas. Mas já é má toda a despesa pública que seja destinada a melhorar as condições de vida do nosso povo. A Lei dos Compromissos é um instrumento ao serviço da política da Troika que urge revogar, libertando as administrações central, regional e local, a segurança social e os hospitais EPE de uma inaceitável teia de constrangimentos que as asfixia. Apresentámos aqui há um mês um projeto de lei nesse sentido, que a maioria PSD-CDS chumbou, insistindo numa visão deturpadora da realidade que atribui a origem dos pagamentos em atraso a uma mera aplicação deficiente dos procedimentos de registro e controle de compromissos. Mas a realidade é bem distinta. A origem do problema dos pagamentos em atraso de muitas entidades públicas pode ser encontrada na política de subfinanciamento crónico levada a cabo por este Governo, mas também pelos anteriores governos do PS. E este subfinanciamento sofrerá um brutal agravamento com os cortes, hoje anunciados pelo Governo, de redução adicional da despesa pública de 500 milhões de euros em 2013 e de cerca de 1.900 milhões de euros em 2014. Sem a resolução do problema do subfinanciamento crónico, a imposição de normas muito restritivas para a execução orçamental e a assunção de compromissos redundará, inevitavelmente, na diminuição da capacidade dos organismos públicos prestarem os serviços a que estão obrigados por lei e na consequente degradação desses serviços. O PS propõe hoje aqui uma alteração à Lei dos Compromissos que limita a sua aplicação apenas aos compromissos plurianuais. Ao aliviar o garrote que asfixia as entidades públicas, esta é uma proposta que aponta no sentido correto, embora não vá tão longe quanto seria necessário. Votaremos favoravelmente a esta proposta, tal como a votámos favoravelmente as outras duas vezes que o PS apresentou. Mas não queremos deixar de reiterar aqui a nossa posição em defesa da revogação da Lei dos Compromissos e em defesa de uma política que não é aquela que o PS pratica quando está no Governo, de financiamento adequado dos organismos públicos, permitindo-lhes prestar serviços de qualidade aos cidadãos. Disse.